Olá! Sejam bem-vindos a mais uma correção, comentários, palpites, pitacos sobre os vestibulares, né? Hoje aqui com a participação do gato, né? Esse é o Faísca, o gato dos meus filhos. Já até me perdi. Como vocês já perceberam, né? O nosso assunto de hoje é a geografia na segunda fase da FUVEST, né? Ó, só para vocês visualizarem, é a prova de 2023, né? Engraçado, não está escrito aqui, né? Mas é a prova aí do vestibular, né, de 2023. São duas provas, né? São 2 dias de prova. Eu vou começar aqui pelo segundo dia para falar primeiro, né, daquelas questões que não são necessariamente de geografia, né, ou melhor, elas têm geografia, né, no assunto, mas como que eu posso dizer? A disciplina principal aí por responder as questões, né, não necessariamente é a geografia. Então, aqui prova de matemática, né, não nos interessa, não apareceu nenhuma de coordenada, fuso horário ou projeção, né, que são temas que a gente às vezes conversa com a matemática, mas na prova de física apareceu aqui algumas coisas interessantes, né? Aqui, ó, é um exercício que a resposta você vai encontrar com o seu professor de física. Mas, né, em geografia, a gente fala sobre fontes de energia, né? Eu costumo mostrar para os meus alunos como funciona uma usina hidrelétrica, né? A questão da queda d'água, movimentando um dínamo, né? Um ímã que gira em torno ali de uma bobina de cobre produzindo eletricidade. Por que que ela é uma fonte de energia renovável, né? E a gente também fala bastante de Itaipu, né? Inclusive, esse ano aí venceu, né, o acordo lá de Itaipu. Eu não sei como estão as negociações entre o Brasil e o Paraguai pela compra, né, do excedente aí da eletricidade de Itaipu. Mas, enfim, né? Esse é um assunto aí de interesse geográfico. Também aqui, ó, na prova de física, tem uma outra questão que nos interessa, que tem a ver aqui com o telescópio James Webb, né? Também é bastante interessante, né, para captar aí imagens de outras galáxias, né? Em geografia tem um módulo, né, de astronomia. A gente fala um pouquinho ali sobre astronomia. Eu acho mó legal quando a gente fala de lua, né? Fala de alunissagem, fala que tem terremoto na lua, fala de vulcão em outro planeta, né? De rios em Marte, enfim, né? Eu costumo falar de espaço com os meus alunos. Deixa eu ver aqui. Lago, não. Força, não. Efeito Doppler, não. Aqui, congestionamento de carro e buraco negro, eu acho legal, mas eu não sei muita coisa sobre. Para mim, assim, embora eu leio bastante coisa sobre buraco negro, é difícil para mim entender. Aqui na prova de química, deixa eu ver se temos alguma coisa aí para comentar. Aqui também não. Aqui, ó. Acontecimentos globais recentes mostram a importância da oferta de fertilizantes nitrogenados como amônia e ureia
para a manutenção da segurança alimentar da população. Em agricultura, né, eu falo bastante. Esse ano passado, né, eu falei para os alunos, ó, não importa se é Lula ou se é Bolsonaro, né, os dois foram lá puxar o saco do Putin, né, porque a gente precisa bastante de fertilizantes. Essa é uma questão de química, mas ela é bastante geográfica, né? Em geografia a gente fala de Revolução Verde, né? Quando dá tempo, eu consigo falar para os alunos do papel ali do nitrogênio, né, no desenvolvimento das plantas, a coisa da folha amarelada, né, falta de nitrogênio. Depois, escurecimento de joias não nos interessa. Aqui, questão de química do ano passado. Adulteração do leite, né? Também foi algo que apareceu, né, no ano passado. O leite é um produto super, hiper, mega adulterado. Isso eu também falo para os meus alunos, né? Quando a gente trabalha aí pecuária leiteira, né? É uma questão de química, né? A resposta você vai encontrar com o seu professor de química, mas eles viram alguma coisa sobre adulteração de leite em geografia. E aqui, ó, a gente chega na prova de biologia. Eu sempre, né, quando vou fazer aqui os vídeos, eu faço uma espécie de roteirinho, né? E onde eu pontuo, né, as informações ou as questões que são mais interessantes. Então, a partir daqui, eu dei print em algumas questões, porque eu vou querer escrever, né, alguma das alternativas ou todas elas, né? Então, daí eu uso o Word, que fica aqui mais fácil. Deixa eu só ajeitar aqui o enquadramento na tela para não ficar tão distorcido. Opa, acho que aqui tá bom. Então, falamos aqui, ó, biologia. E aqui, ó, eu já pus, né, a questão de biologia, que ela nos interessa. Em geografia, a gente faz muito exercício de interpretar gráficos, né? Essa questão está na prova de biologia, mas ela podia, né, pelo menos parte dela, ou boa parte dela, está na prova de geografia. Então, o gráfico mostra a cobertura do solo em 85 e 2021 em 6 estados brasileiros. Em cada barra, o azul escuro representa a vegetação nativa e o azul claro os ambientes antrópicos, né? Lembrando que ele não diz qual é a vegetação nativa de cada estado, mas presume-se, né, que o aluno de terceiro ano já viu isso em geografia e acho que também aparece em biologia os biomas brasileiros, né? Então, qual bioma brasileiro predomina nos estados do Paraná, Espírito Santo e Rio de Janeiro, né? Então, como que você responde aí a essa questão, né? Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Você vem aqui, letra A, Paraná, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro. Nesses três, predomina a Mata Atlântica, com uma ressalva. No Paraná, havia também, né, no meio da Mata Atlântica, a Mata de Araucária. Inclusive, né, tem mapas que colocam a Mata de Araucária junto com a Mata Atlântica e tem mapas que fazem a separação dessa vegetação, né? Mas nos três estados predomina aí Mata Atlântica, né? Então, nos três estados predomina a Mata Atlântica. Se você quiser mostrar conhecimento, né, fazendo a ressalva de que essa forma de vegetação já foi muito desmatada. Se você quiser colocar no Paraná predomina a Mata Atlântica,
com araucária, né? Também não estaria errado, né? Mas também já foi bastante degradada. Letra B. Cite uma característica abiótica típica do bioma brasileiro onde estão inseridos Rondônia, Pará e Acre. Abiótica é que não tem a ver com vida, né? Rondônia, Pará e Acre estão na região norte. Então lá o clima é equatorial, né? Uma característica que foge ali da vida, né? O clima quente e úmido, né? Cite uma consequência para a biodiversidade da perda da vegetação natural que vem ocorrendo nesse mesmo bioma, né? Ó, você está perdendo vegetação natural, animais perdem o seu habitat e, portanto, pode ocorrer extinção de espécies. Por fim, letra C, considerando 6 estados, cite os 2 onde houve maior diminuição na proporção da vegetação nativa entre 85 e 2021. Maior diminuição, né, da proporção da vegetação nativa entre 85 e 2001. Ó, Rondônia de 8 para 38, né, ou seja, perdeu 30%. Pará não, Pará aqui só 13, Acre 10, Paraná 1%, Espírito Santo mesma coisa, São Paulo, Rio de Janeiro, quer dizer, até reduziu. Então, 2 onde houve maior proporção da redução da vegetação nativa. 13, é aqui mesmo, Rondônia e Pará. Letra C, Rondônia e Pará. Professor, posso pôr a sigla? Larga a mão de ser preguiçoso, né? Meu, escreve por extenso, porque você vai errar a sigla. Qual causa histórico-temporal explica a predominância de ambientes antrópicos já em 85 no estado do Pará, Espírito Santo e Rio de Janeiro, né? Aqui a gente pode citar 2 coisas, né? Processo de colonização que ocupou primeiramente a faixa litorânea. Outra coisa que poderia ser citada, né? Ciclo do café, os ciclos econômicos ali que causaram a degradação dessa vegetação, mas a colonização acho que responde bem a questão. Percebam, respostas curtas, objetivas, simples, né? Depois, também na prova de biologia, aparece aqui um outro exercício que nos interessa, né? Lembra do tema da fome, né? Josué de Castro, eu falei em outras correções, eu vivo falando dele em aula. A figura a seguir mostra uma composição ideal e balanceada de 7 grupos alimentares em uma dieta considerável saudável para uma pessoa de 30 anos. No 1, dieta saudável. Olha a quantidade aqui de vegetais, de laticínios, de grãos integral, de frutas, né? E aí ele compara na América Latina e Caribe, nos Estados Unidos e no Canadá e na África subsaariana. Então, por exemplo, né, a África subsaariana tem muito amido, né, bem acima do que seria ali o recomendado. No caso dos Estados Unidos e Canadá, tem muitos laticínios, né? Isso tem a ver também com padrão de vida, né? Na América Latina também aqui, ó, o amido predominando, né? Percebam que na África pouca proteína animal, né? Na América Latina, nos Estados Unidos, tem bastante proteína animal. Esse mesmo estudo vai além e considera importante que a saúde humana seja conjugada à saúde planetária,
para que haja uma produção saudável, sustentável de alimentos para uma população mundial crescente. Ou seja, é importante entender que a produção de alimentos tem uma demanda ambiental que deve ser considerada para se conseguir um sistema de produção sustentável. Então, isso também é um tema geográfico, né? Agora sim, ó, letra A. Em qual grupo alimentar espera-se encontrar alimentos com maior teor de vitamina C? São as frutas, tá? Mas essa é uma resposta da biologia, né? A biologia trata mais desse tema do que a geografia. Dos 21 picos das regiões 2, 3 e 4, aponte aquele que representa a maior diferença proporcional em relação à dieta considerada como saudável, né? Aquele que tem a maior diferença proporcional é o amido, né? Na África subsaariana, né? Cite uma consequência negativa à saúde que o consumo inadequado pode causar. A resposta está em biologia, né? Mas a interpretação de gráfico eu consigo fazer. Escolha 2 grupos alimentares e cite para cada um exemplo de produto desse grupo alimentar, né? E o impacto ambiental decorrente da produção não sustentável desse produto, né? Então, assim, por exemplo, laticínios, né? Impacto ambiental, exemplo de produto, queijo, leite, todinho, né? Exemplo de impacto ambiental, emissão de metano, desmatamento, né? Os amidos, né? A gente vai ter ali os amidos como base, por exemplo, de alimentos industrializados, né? Amido de milho talvez seja o principal dos amidos, né? E o impacto ambiental seria desmatamento, enfim, né? Uma questão aqui que eu não vou pôr a resposta, mas ela é tranquila, ela passa por temas aí que nos interessam. E por fim, ó, a questão 6 de biologia tem aqui uma das alternativas que tem a ver aqui com geografia, né? Então tem um texto sobre a Lagoa do Mundaú. Eu não sei dizer se é essa lagoa que tem a ver ali com o negócio da Braskem que está acontecendo agora. Mas lembra que o estado chama Alagoas, né? Porque lá há lagoas, né? Então, quem mora ou visitou Alagoas sabe que o sururu é uma tradição da culinária local. Fonte de renda para quem vive às margens da Lagoa do Mundaú, mas o tradicional molusco sumiu da lagoa. Desde as chuvas de junho, o sururu não é mais encontrado, deixando pelo menos 3.000 pessoas sem o sustento gerado pela pesca e tratamento do molusco. Ao mesmo tempo, uma espécie bivalve invasor, classe de molusco a qual também pertence o sururu, com origem na América Central e distribuída em diferentes ambientes estuarinos pelo mundo, ganhou terreno e ameaça tomar o local numa disputa com a espécie nativa. Segundo o biólogo explicou, há um grande risco dessa espécie invasora se adaptar bem e começar a disputar e dominar o alimento e o espaço do sururu, cuja população está em queda no número de indivíduos. O bivalve invasor não tem valor de mercado e, quando pescado, é descartado de volta. O sururu já vinha sofrendo forte pressão por conta dos poluentes e da pesca sem controle. Mas as fortes chuvas em julho e julho diminuíram a salinidade da água. Eu até deixei aqui, ó, grifado, porque é aquilo que nos interessa. E uma grande quantidade de matéria orgânica, lixo, esgoto e resíduos, principalmente sedimentos, levados pelo rio Mundaú, se acumularam lá, afirma o biólogo. Sem o sururu, a comunidade está apreensiva, porque a população da orla sofre com prejuízos e falta de renda, já que na comunidade parte das pessoas saía no barco para pescar e a outra tratava o sururu num processo chamado de despinicar, que é tirar o produto do molusco de dentro da casca, né? Esse despinicar não é geográfico, né? Mas aqui, ó, baseado no texto, cite no espaço reservado na folha de respostas um fator biótico, né? E um fator abiótico com as suas respectivas causas que estão relacionados ao desaparecimento do sururu. Biótico tem a ver com
vida, né? Então é quando a vida, um fator aí ligado a seres vivos que altera o ambiente. Matéria orgânica, lixo, esgotos, né? Somos nós, seres humanos, né, que vamos ali alterando. Abiótico, né? Abiótico é justamente fortes chuvas que diminuíram a salinidade, né? Aqui a letra B, ela era de interesse geográfico. E agora, como vocês perceberam, a gente chega finalmente na prova aí de geografia. Então, ó, só para vocês saberem, são 6 questões dissertativas aí de geografia divididas em letra A, letra B, letra C. E às vezes, né, pode ter mais de 2 questões num determinado item. Então, começando aqui pela primeira. Da Fossa das Marianas no Pacífico, ponto mais profundo, aos Alpes, né, montanhas, praias de Fernando de Noronha, grandes metrópoles. Os microplásticos estão em toda parte e, em geral, sem serem vistos. Como tema de estudo é algo relativamente novo e ganhou impulso somente nesse século, com mais força nos últimos anos. Eu, por exemplo, não aprendi no meu ensino médio sobre microplástico, né? Não se falava na década de 90 sobre isso. Baseado no texto e seus conhecimentos, responda, né? Cite uma fonte de liberação aí dos microplásticos, né? Lixo residencial, né? Sacolinhas, canudos, embalagens descartáveis, né? Que vão se fragmentando com o tempo, formando microplásticos. Ponto. Letra B. Indique e explique em quais ambientes ocorre a maior concentração de microplásticos no planeta. O lugar onde mais tem microplástico são os oceanos, né? E ligado a isso, a gente pode falar sobre rios que cortam grandes cidades e são exorreicos. Professor, o que é isso? Eu tenho que lembrar essa palavra? Não, né? Você poderia escrever rios que desaguam no mar, né? Por quê? Ele pede para explicar. Então, a fonte, né? Oceanos e rios que cortam grandes cidades e são isorreicos, desaguando no mar. E nesse processo carregam plásticos e muito lixo até os oceanos, onde estes se fragmentarão com o tempo. Né? Lembrando que, assim, fragmentação, porque ele vai ficando cada vez mais pequenininho, mas ele não é biodegradável, porque não tem um ser vivo que vai lá e come ele, né, e transforma numa outra coisa. Tem umas bactérias aí, vocês vão ver uns estudos aqui e ali, mas não é algo predominante. Letra C, indique 2 estratégias que podem ser adotadas pela população para reduzir a produção de microplásticos, né? Uma delas é reciclagem, né? E a outra, consumo consciente, né? O consumidor ali optar por produtos, né, que não vão gerar tanto detrito, tanto lixo, né?
E é isso. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. 2 estratégias, só pediu para indicar. É isso. Depois, questão 2 aí de geografia. Olha que bonitinho. Tem aqui um gráfico, né, com percentual de tendência da segurança e insegurança alimentar no Brasil, né? Então, questão bem parecida com o que caiu esse ano, né, em alguma das provas aí. Mas, ó, segurança alimentar aumentou de 2004 a 2013 e depois só caiu, né? Daí tem os graus, né, de insegurança alimentar. Segurança alimentar leve aumentou é, até mais ou menos 2020, né? E depois ela começou a cair. E a moderada e a grave, né, diminuíram e depois elas voltaram a aumentar, né? Então, mais ou menos aqui 2013, enquanto a segurança diminuiu, né, a insegurança ela aumentou no período. A partir aí dos seus conhecimentos, conceitue segurança alimentar. Segurança alimentar significa acesso econômico e social a alimentos relacionados ao modo de vida de uma determinada população e que sejam saudáveis, né? Porque, assim, duas coisas. Por exemplo, não adianta, como aconteceu esse ano, né? Escola em reserva indígena fazer merenda escolar de macarrão, né? Isso não faz parte da cultura, né? E o alimento ele tem que ser saudável, né? Pô, não dá para encher o cara de salsicha, né? Não é uma, assim, pode ser gostoso comer um cachorro quente, mas não é saudável, né? Então, segurança alimentar significa que as pessoas têm que ter acesso a alimentos saudáveis, né? E hoje alimentos saudáveis são geralmente mais caros, né? Se algum de vocês já tentou ali fazer molho de tomate, né? Você gasta muito mais comprando ali os tomates do que se você comprasse um molho industrializado. Só que não é tão gostoso e nem tão saudável. Letra B. Explique 2 medidas socioeconômicas que poderiam ser adotadas para ampliar a segurança alimentar no Brasil, né? Aqui tem a ver com atividade agrícola ou ação do governo, né? Então, por exemplo, incentivo às pequenas propriedades e a agricultura de subsistência, né? Que são as pequenas propriedades que vão produzir os alimentos que a gente consome. Se tem mais gente produzindo, o preço tende a cair, né? Uma outra questão também ligada a isso e que pode ser feita pelo governo. Reforma agrária, né? Latifúndio produz para exportação, produz soja, a gente não consome soja para caramba, né? Terras improdutivas poderiam se transformar em pequenas propriedades, aumentando a disponibilidade aí de alimentos, né? Acabei de ver, ó, que ele pede para explicar, né? Então, incentivo às pequenas propriedades e agricultura de subsistência, pois estas produzem a maior parte dos alimentos que consumimos. Reforma agrária, pois promove a melhoria das condições de vida e aumenta a produção de alimentos. Letra C.
Explique a tendência da segurança alimentar no Brasil entre 2004 e 2022. Então, vamos lá. Então, letra C, ele meio que já responde parte, né? Indica uma causa para o aumento da insegurança alimentar a partir de 2013. Então, de 2004 a 2013, a insegurança alimentar diminuiu no Brasil. E após esse período, ela voltou a crescer, impulsionada por um período de crises políticas e econômicas, de crise política e econômica no plano interno, dentro aqui do Brasil, e crises no plano externo, por exemplo, a pandemia de 2020. De novo, respostas simples, curtas e objetivas. Próxima questão. Questão 3 aí de geografia, né? Olha, ele já dá aqui algumas referências, né? Observe as imagens relativas a uma grande inundação que atingiu o Paquistão, aproximadamente 1.000 quilômetros do Himalaia, né, da cadeia montanhosa do Himalaia em 2022. Montanhas é importante, ele põe aqui até um mapa, né, de onde está o Paquistão, né, a área que foi alagada, como que estava antes, como que ficou depois ali, quando essa região ficou alagada. Né? Se eu não me engano, quase 1/3 do Paquistão ficou embaixo d'água. Indique o principal regime climático associado à inundação de tal magnitude. Ó, ele já até dá uma pista aqui, ó. Paquistão, Índia, tá mais verdinho, né? Muita chuva. O clima desse lugar é o clima de monções, né? Ou clima tropical de monções. Pode pôr só clima de monções ou clima tropical de monções, tá? Que se caracteriza ali, né, por grandes chuvas no período do verão. Lembra, ó, que 24 de agosto, no hemisfério norte ainda é verão, né? A gente vai estar aqui no inverno, mas eles lá vão estar no verão. Letra B, cite e explique uma outra causa associada a essa grande inundação. Ora, ele já deu uma pista. 1.000 quilômetros da cadeia montanhosa do Himalaia. O que tem em cima da montanha? Neve. Estação verão, né? O que acontece com a neve? Derrete, né? Então, a letra B, né? O derretimento das geleiras do Himalaia durante o verão aumenta a vazão de água nos rios. Deixa eu deixar aqui, ó. Aumenta a vazão de água nos rios, provavelmente contribuindo para esse processo. Letra C. A partir das imagens de satélite, indique e explique uma das características da paisagem que permitem apontar que a área destacada é suscetível à inundação. Aqui, ó, olha para cá, você vê rios, só que o rio ele faz curvas.
Se o rio está cheio de curvas, essas curvas são os meandros, é um rio de planície. E a planície, né, é uma região ali facilmente alagável, né? Então, relevo de planície que diminui a velocidade das águas e contribui para que ocorra inundações. Para que ocorram inundações, conjugação, né? Respostas curtas, simples e objetivas. Próxima, questão 4 de geografia, né? Olha aqui o mapa dos caras, um planeta sem distorções. Físicos propõem a adoção de um novo mapa mundi. O astrofísico Richard Gott e o matemático Vanderbeek e o cosmólogo David Goldberg chegaram ao conceito do disco aberto, mostrado abaixo, com o intuito de corrigir equívocos no modelo usado da mesma forma há mais de 4 séculos, baseado na projeção de Mercator. Eu gosto desse mapa porque ele mostra, né, a banquisa, que é o gelo que vai circundar aqui a Antártida, e ele mostra também o gelo do Polo Norte. Mas eu acho muito ruim para olhar a região equatorial do planeta esse mapa, né? A notícia faz alusão às distorções produzidas pela projeção de Mercator, né, que é aquela que é conforme aquele mapa da vida escolar aí de vocês. Deixa eu abrir aqui, ó. Mercator. Aqui, ó, mapa de Mercator, mapa clássico aqui, ó, do Mercator. Olha a Groenlândia, o tamanho da África, né? Então é um mapa que deixa as regiões mais perto do polo maiores do que elas são de verdade. Bem, voltando aqui, cite o contexto no qual foi proposta a projeção de Mercator. Projeção de Mercator, ela é do século XVI, se eu não me engano, né? E como ela acaba deixando nessas terras ao norte, perto do polo, né, que é onde vai ter mais terra, perto do polo norte, que é onde tem mais terra emersa, a Europa ela ficou maior, né, mais bonitona, lá no centro, no topo, né? Então o mapa aí do Mercator é um mapa eurocêntrico, né? Então, assim, sítio contexto, né? Grandes navegações e eurocentrismo. Ele só pede para citar, né? Então não vou explicar. Cite e explique na letra B uma dessas distorções que podem ser evitadas pela projeção apresentada na imagem. Então, questão clássica ali do mapa do Mercator, Groenlândia, né? Então aqui, ó, a Groenlândia está gigantona, maior do que a África. Quando a gente olha nesse mapa aqui, a Groenlândia, né? Lembrando que isso aqui é gelo do Polo Norte, mas olha aqui o continente africano, né? Perto aqui da Groenlândia, mesmo que se a gente considerasse o gelo do Polo Norte, né? Dá para ver que sobra a África aqui pra caramba, né? Então, as terras próximas ao Polo Norte são representadas com uma proporção adequada ao seu tamanho real, né? Eu sempre mostro para os alunos, tem um site chamado True Size
off, né? Que permite aí que a gente enxergue, né? Greenland, ó, Groenlândia aqui, deixa eu deixar ele menor. Opa. Então, ó, só para vocês entenderem, olha o Brasil aqui, ó. Então, Groenlândia lá em cima e Brasil aqui. Se eu pôr a Groenlândia na mesma latitude do Brasil, ela fica com seu tamanho real. Se eu pôr a Groenlândia aqui, ó, ela fica distorcida. Quer dizer, o Brasil lá em cima, ó, ele também fica distorcidão e bem maior do que ele é de fato. É, né? Uma fonte interessante aí para estudar. E, por fim, letra C. Indique uma outra projeção cartográfica que apresenta distorção diferente daquela encontrada na projeção de Mercator. Essa também os alunos aprendem. Tem um monte de projeção, né? Mas a mais comum é a projeção de Peters, né? Que representa os continentes com a sua área real, porém distorce o seu formato, né? Só para vocês também visualizarem. Mapa Peters. Aqui é o mapa do Peters, né? Ó, os continentes eles ficam alongados, mas ó, a Groenlândia aqui pequenininha, né? Ela não respeita o formato como a projeção do Mercator, mas ela é uma projeção que respeita aí a proporção, né? Essa daqui não é a de Peters. Essa é de Peters também. Ó, se procurar assim, mapa Peters e Mercator, a gente encontra aqui algumas figurinhas mais interessantes. Aqui. Abrir imagem. Então aqui, ó, só para vocês visualizarem, ó, mapa de Mercator, mapa do Peters. Olha a África, olha a África. Mapa do Mercator, ele é conforme, ele respeita a forma. Mapa do Peters, ele é equivalente, ele vai respeitar aqui a área dos lugares, né? Depois, questão 5, tá acabando, né? Aqui é uma referência a um fato super atual. Em diferentes países da Europa, o preço do gás aumentou em mais de 50%. Energia fóssil, considerada abundante e menos prejudicial ao meio ambiente do que o petróleo e o carvão, gás natural continua a ser um recurso essencial no quadro energético europeu e no centro das questões estratégicas entre países produtores e consumidores. Então ele está aqui, né? Mostra os países da União Europeia, os principais fornecedores de gás, né? E aqui os gasodutos, né? Que estão planejados e os principais. Percebam que tem um monte de plano aqui no Mediterrâneo, mas não está pronto. Então, os caras dependem muito aí do gás que está vindo da Rússia, né? E da Noruega também. Reportagem refere-se ao período de 2021 e 2022, em que essas questões geopolíticas envolvendo a Rússia, maior produtora de gás natural da Europa, resultaram na elevação do preço desse recurso. Com base no texto e na interpretação do mapa e nos seus conhecimentos, responda, né, qual evento envolvendo a Rússia resultou no aumento do preço do gás natural em 2021-2022, né? Ou seja, né, começo ali são as tensões, 2021 são as tensões entre Rússia e Ucrânia, para em 2022 ter a invasão da Rússia do território ucraniano. É assim? Ucraniano. Não, sem acento.
Inclusive, né, na Ucrânia é um lugar muito perigoso para você cair, porque lá todo o traumatismo é ucraniano. Desculpa, mas eu não resisti. Mas a invasão da Rússia no território ucraniano. Fica melhor, né, do que falar do. Cite e explique uma consequência positiva para a Rússia relacionada à construção dos gasodutos Nord Stream 1 e 2 no Mar Báltico. Para o gás da Rússia chegar, por exemplo, na Alemanha, que é um grande consumidor, ele tem que passar pelos outros países. E cada país vai cobrar um imposto ali do gás, né? Nord Stream, venda direta, né? Então já vende ali diretamente para os alemães, né? Então, a consequência positiva dos gasodutos Nord Stream é permitir a venda direta de um grande volume de gás para a Alemanha, eliminando intermediários, o que permite que a Rússia cobre um pouco mais caro pelo seu gás, ao mesmo tempo em que a Alemanha paga menos, pois não precisa pagar, né, os impostos ou taxas para outros países. C. Cite e explique uma consequência negativa para a Rússia relacionada aí aos gasodutos Blue Stream e Turk Stream. Blue Stream, Turk Stream, né? Os dois aqui, passam pelo Mar Negro, né? O Turk Stream, ele ainda passa, né, pelo território aqui da Turquia. E a Turquia é um país da OTAN, né? Então, esses gasodutos cortam países da OTAN, aliança militar que tem apoiado, dando armas e equipamentos à Ucrânia e, eventualmente, poderiam ser facilmente obstruídos ou destruídos. Isso aí. Tá acabando. Última questão aí de geografia. Em 4 de março de 1513, o espanhol Ponce de Leão saiu da ilha de Porto Rico com 3 navios e cerca de 200 homens para explorar o norte. No dia 2 de abril, quase um mês mais tarde, ele conquistou um novo território, a Flórida. Ficou lá por 5 dias e recomeçou a expedição, indo na direção sul. Mas dessa vez o movimento foi diferente. Havia uma corrente nas águas do mar tão forte, mesmo com vento a favor, os navios eram empurrados para trás. E o San Cristóbal, o menor dos 3, chegou a se perder dos outros por 2 dias. Ponce de Leão e seus marinheiros não sabiam, mas estavam bem no meio da corrente marítima do Golfo, que é especialmente forte entre a Flórida e as Bahamas, onde eles estavam. Com o tempo, navegadores espanhóis aprenderam a usar aquilo a seu favor. A corrente dava um belo empurrão de volta nas expedições, permitindo retornar à Europa mais depressa. Baseado no texto e nos seus conhecimentos, responda.
tendo a Flórida e a Europa como referência, indique para qual sentido a corrente marítima do Golfo levava os navios. Gente, na dúvida, né, se você não lembra, você faz lá um rabisco, assim, Europa, aí você for fazer assim, uma coisa assim, América do Norte, né? Aqui a península da Flórida, né? Então está falando que tem uma corrente marítima que vai nesse sentido, né? Uma corrente marítima que vem daqui de baixo e faz mais ou menos aí esse caminho, né? Ela vem, ó, de perto do Equador, né? Daria para desenhar a América aqui, mas eu não vou assustar vocês com os meus desenhos, né? Então aqui, ó, América do Norte, Flórida, opa, aqui tá Flórida, Bahamas, tá aqui, opa, cadê as Bahamas? Aqui do lado da Flórida, e a corrente estava empurrando eles nesse sentido aqui para a Europa. Essa é a corrente do Golfo, né, que tem esse nome porque ela passa aqui pelo Golfo do México. Se eu procurar aqui, ó, mapa de correntes marítimas, que eu gosto bastante desse mapa aqui. Ó, corrente do Golfo, né? Ó, a água fria desce, vai esquentar aqui perto do Equador e volta, né, quente lá para a Europa. Então, o que ele está perguntando aí? Tendo a Flórida e a Europa como referência, indique qual sentido a corrente marítima do Golfo levava os navios. Ó. Nessa direção, para cima a gente sabe que é norte, para direita a gente sabe que é leste, portanto aqui, ó, é nordeste. Então, letra A. Nordeste. Por isso, desenhar, rabiscar ajuda. Letra B, indique duas razões porque essa corrente oceânica no seu lugar de origem é quente na superfície, né? Proximidade com a linha do Equador, local de maior incidência solar do planeta. Lembrando que a água é um excelente conservante do calor, né? É aquela coisa, durante a manhã a gente vai no mar, tá friozinho, mas no verão ali, se você entra à noite no mar, ele ainda tá quentinho, né? Porque a água do mar, ela conserva calor. Letra C. Cite e explique um efeito dessa corrente oceânica sobre o clima da Europa setentrional. Se ela é quente, né, ela vai aumentar as temperaturas, seja a temperatura da água, né, seja a evaporação de água, né? Então ela vai deixar o clima da Europa deixa o clima da Europa setentrional mais quente e úmido. Uma outra consequência, né? Os portos da Noruega, por exemplo, não congelam, né? Da Irlanda. Opa, umidor não, né? Mais quente e úmido. Gente, das questões aí de geografia, percebam que eu cheguei no final delas. Mas eu queria ainda fazer alguns comentários aí sobre a prova, né? Então, aqui, ó, passamos por todas as de geografia. E aqui, acho que no finalzinho, ele deve trazer a de redação. Ah, tá separado. Deixa eu achar aqui. Peraí.
É, aqui, português e redação. Eu queria só mencionar, né, aqui ó, do primeiro dia, que tem algumas questões que são interessantes, né? É de linguagem, mas, por exemplo, ó, peça publicitária do Greenpeace, elas são o seu passado e a sua única esperança de futuro. Preserve as suas raízes, né? Preservando aqui a raiz das árvores, né? Manter a árvore viva, não desmatar, né? Tema aí geográfico. Aqui uma outra coisa interessante, texto do Paulo Freire, da pedagogia do oprimido. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Também bastante interessante que ele fala aqui ó, da educação bancária, né? Que vê ali o aluno como um depósito, né? O professor vai depositando conhecimentos no aluno e o Paulo Freire defendia uma outra educação, né? Que não é a bancária, né? Que o aluno não é um receptáculo vazio de conhecimentos. Aqui, ó, na questão 4 também interessante sobre desigualdade de renda aqui no Brasil, né? O rico cheio da grana, o pobre aqui com papelão, né? E por fim, a redação ela também foi interessante, né? Ele traz aqui ó, vários textos, né, para falar de refugiados climáticos, né, que é um tema geográfico, né? Refugiados ambientais e vulnerabilidade social, né? Geralmente, as pessoas que mais sofrem com mudanças climáticas, né, são as pessoas mais pobres, os mais vulneráveis na sociedade. Também é um tema aqui é, que nos interessa do ponto de vista da geografia. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau!